Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Ederson César e nessa aula vamos aprender como medir um segmento de reta. Nós já vimos nas aulas anteriores sobre o que é ponto, o que é reta, o que é plano. Vimos que são conceitos primitivos. Vimos aí as definições e os exemplos, nós já estudamos também sobre a representação da reta, a representação de uma semi-reta, a representação de um segmento de reta. Já vimos também quando que temos um segmento consecutivo, dois segmentos consecutivos, quando temos segmentos colineares, também já vimos nas aulas anteriores. Então hoje a nossa aula, ela é destinada aí então a medir um segmento de reta. Lembrando das definições anteriores, a gente viu que reta, ela não tem início e também não tem fim. Ou seja, ela é representada infinitamente nas suas extremidades. A gente viu que semi-reta, ela tem um ponto de origem e ela é infinita no seu outro sentido. Então a gente não tem como medir uma semi-reta. Agora, a definição para segmento de reta. Segmento de reta é uma parte da reta. Tá? Ela tem duas extremidades que são chamadas de pontos, né? São dois pontos extremos. Então a gente consegue medir, tá, a distância entre esses dois pontos. Nós conseguimos medir a distância entre essas duas extremidades, ok? A gente viu que para representarmos um segmento de reta, nós pegamos as letras maiúsculas nessas extremidades, ou seja, por exemplo, a extremidade A no ponto A, a extremidade B no ponto B. Então a gente tem o segmento de reta AB. A gente escreve aí a letrinha A maiúscula, a letrinha B maiúscula ao lado e um traço em cima dessas duas letrinhas. E aí, então, a gente tem o segmento de reta AB. Ok? Então, fique comigo aí até o final dessa aula para você aprender um pouquinho mais sobre os segmentos de reta. Bom, começo então com uma pergunta na nossa aula de hoje, do dia 16. Você sabe medir o comprimento de um segmento de reta? Bom, o ato de medir significa comparar algo a uma unidade de medida já estabelecida. Por exemplo, podemos medir o comprimento de um segmento de reta comparando-o com o comprimento de outro segmento, que é tomado, que também é chamado como unidade de medida de comprimento. Unidade de medida de comprimento que a gente vai representar por U. Tá? Ou seja, para a gente medir um segmento de reta, não necessariamente precisamos estabelecer o tamanho dele em centímetros, por exemplo. Esse segmento de reta ele tem 4 centímetros. Não, a gente pode comparar. Né? Podemos medir, assim como foi dito aqui nesse texto, que podemos medir esse comprimento com um outro comprimento com um outro segmento de reta, né? Que
ele tem uma unidade de medida pré-estabelecida U, chamada de U. Então acompanhe aqui comigo na próxima tela. Por exemplo, vamos agora medir o segmento CD usando a unidade de medida U. Perceba que nós não sabemos quantos centímetros esse segmento U tem. A gente sabe que é uma medida U, que é uma medida de unidade de comprimento, tá? Então a gente quer medir esse segmento CD utilizando essa unidade de medida U. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, pegando aqui, é a mesma tela, né? Aqui está no plural, vamos medir os segmentos, mas na verdade não é os segmentos, e sim o segmento CD, usando essa unidade de medida U. Como que a gente faz isso? Para você fazer essa unidade de medida, você precisa de um compasso, tá? Então é claro que aqui eu tenho a imagem de um compasso, porque a gente está em ensino remoto, a gente está em aula online, então eu não tenho como mostrar o meu compasso verdadeiro para você. Lembrar que esse compasso ele é formado aqui por essa ponta seca, ela é chamada de ponta seca, é a ponta que espeta, que a gente tem que tomar cuidado com ela. E a outra ponta é onde fica o grafite, que vai traçar uma circunferência, por exemplo, ou que vai fazer as marcações sobre esse segmento de reta CD. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse compasso, né? No caso, você vai pegar o seu compasso, vai colocar a ponta seca numa das extremidades, tá? Eu vou pôr aqui, coloquei nessa extremidade e eu abri o meu compasso até a outra extremidade. Então, ponta seca no ponto, numa extremidade, abre o compasso até a outra extremidade. Com isso, essa abertura do compasso, tá? É a mesma, é o mesmo tamanho, é o mesmo comprimento desse segmento de reta que tem como unidade de medida o U. Volto a dizer que não importa quantos centímetros tem. Por quê? Porque a gente vai comparar o segmento de reta CD com o segmento de reta de unidade de medida U, tá? Pegando o compasso, então, com a abertura do tamanho desse segmento. Então, feito isso, a gente pega então esse compasso que está aí na abertura do segmento U, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte: ponta seca, a ponta que espeta. Numa das extremidades, eu vou colocar aqui na extremidade D, não tem problema nenhum, tá? E percebe que com a parte de cima desse compasso, onde a gente apoia, a gente fixa na ponta seca e faz uma leve marcação mexendo o compasso sobre sobre o segmento CD, tá? Então, como esse meu grafite não tenho como marcá-lo aí, eu vou usar aqui um compasso. Eu vou deixar um compasso aí na tela, como se eu conseguisse marcar aí um traço, um tracinho sobre essa reta. Como eu não tenho como, porque o meu compasso ele não escreve, eu vou repetir o compasso aqui. Perceba que eu já tenho um tamanho, deixa eu pegar a caneta aqui para ficar mais fácil. Eu tenho aqui a primeira marcação, então eu tenho uma unidade U aqui. Lembra que eu disse que a abertura do compasso é do tamanho da unidade U desse segmento que ilustramos aqui. Aqui também nós já temos a unidade U.
E eu vou continuar isso. É claro que a gente tem que fazer marcações sobre esse segmento de reta CD. Eu estou deixando o compasso aí só para uma questão de você poder enxergar quantas unidades de comprimento U a gente vai ter nesse segmento de reta. Novamente aqui, então, temos outro U aqui, unidade de medida U. E por último, mais um compasso. Vou repetir aqui o compasso. Ponta seca nesse traço e chegamos na outra extremidade. Claro que tem um pouco de ajuste aí, é por conta do tamanho da imagem, etc, né? Mas se a gente for ajustando aí, a gente consegue certinho organizar aqui esses compassos aqui na imagem. Ok, aqui então, por último, tá bom, muito bom. Deixa eu ajustar aqui essa unidade U, caneta aqui então, U, e por último terminamos aqui U. Observe que nós temos 4 compassos, ó. 1, 2, 3, 4 compassos, e esses compassos nada mais é de que colocar a ponta seca na extremidade D ou na extremidade C, tanto faz, não tem problema começar na ponta seca aqui em D e ir fazendo marcações sobre o segmento de reta que a gente deseja medir, levando em consideração a unidade de medida U que o problema nos deu, tá? Com isso, feita a primeira marcação, volta com o compasso com a ponta seca agora na nova marcação. A abertura é a mesma abertura da unidade U aqui de comprimento e faz a marcação novamente. Ponta seca, outra vez na nova marcação, continua com a mesma abertura do compasso. Lembrar novamente que essa abertura é a abertura U que a gente está verificando aqui no enunciado. Faz a terceira marcação e, por último, compasso com a ponta seca de novo nessa nova marcação, a mesma abertura do compasso, não pode mudar a abertura do compasso. Depois que você foi lá no enunciado, mediu com a abertura do compasso essa unidade U, você não pode mais mexer na abertura desse compasso, porque é ele que vai quantificar quantas unidades U a gente vai ter nesse segmento de reta, tá? E aí, ponta seca nessa última marcação, a abertura U vai ter que chegar lá na outra extremidade C. Com isso, a gente conclui que a medida, a gente pode representar desse modo, a medida do segmento CD é igual à quantidade de unidades do tamanho de U que a gente retirou aqui no início com esse enunciado. Então, 1, 2, 3, 4 U. É claro, meus queridos, que se a intenção do exercício, da situação problema, é saber quantos centímetros o segmento CD tem, é óbvio que a gente não vai usar um compasso, e sim uma régua, tá? É que tem essa forma de medir um segmento de reta, conforme vimos na tela anterior nas definições lá. A gente pode comparar esse segmento CD com um outro segmento de reta de unidade de medida U. Tranquilo? Bom, então concluímos aqui que esse segmento de reta CD ele é igual a 4U, ou seja, 4 segmentos medindo essa unidade de medida de comprimento
dada no enunciado aqui do exemplo. Tranquilo? Claro que também a gente pode representar que CD é igual a 4U, ou CD igual a 4U. Tranquilo? Ou nós usamos essa nomenclatura, medida do segmento CD igual a 4U, ou CD com traço em cima, que indica segmento de reta, 4U, ou simplesmente CD igual a 4U. Ok? Então, só para terminar de ilustrar aí nessa tela, observe que 4 segmentos com medida valendo U. Vale lembrar que essa medida U aqui é a mesma medida que a gente tem aqui no enunciado do exemplo. 4U. CD, então, é igual a 4 unidades de medida chamada de U. Ok? Bom, nossa próxima tela vai tratar de medir o segmento. Ao medir o segmento com uma régua, agora sim, a gente vai utilizar uma régua de 30 centímetros. Tá aqui a minha régua de 30 centímetros. Ela tem em milímetros e centímetros aqui em cima. E aqui embaixo está em polegada. Vou virar aqui. Está em polegadas. Tá? Vale dizer que uma polegada ela tem aproximadamente 2,54 centímetros. Uma polegada é aproximadamente 2,54 centímetros. Tá? Então, o instrumento que a gente vai usar é a régua. Então, ao medir o segmento com uma régua, é o segmento AB, que está destacado aí na sua tela, você compara o comprimento do segmento com o comprimento de um segmento de 1 centímetro. O que quer dizer isso? Que eu tenho que comparar esse segmento AB, tá? Segmento de reta AB, com um segmento de 1 centímetro na minha régua. Se a gente pegar esse 1 centímetro, somente ele representa um segmento de reta, que agora não mede mais uma unidade de medida de comprimento qualquer. Agora, esse 1 centímetro que a gente tem na régua, ele se assemelha, ele é a mesma coisa, né, de que um segmento de reta que agora mede 1 centímetro. E aí a gente compara esses vários 1 centímetros que a gente tem na régua. Nessa minha régua tem apenas 30 centímetros, mas tem réguas maiores. E aí a gente compara com o segmento AB que está na sua tela. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando a régua. Tá? Então, a gente vai ter que, presta atenção, para nós usarmos uma régua. Como que eu uso uma régua? Tá? Tem coleguinha que pega a régua e põe a régua aqui no 1. E aí fala assim, professor, o segmento AB tem 6 centímetros. 6 centímetros. E aí, vocês acham? Você aí que está assistindo aí essa aula, acha que está correto? Não, não está correto. Está errado. Por quê? Porque para nós utilizarmos a régua, eu não posso colocar a extremidade, o início aqui desse segmento no 1. Não posso. Tem que ser no 0. Tá? Então, a gente começa a medir um segmento de reta colocando a extremidade no 0. Tá? E aí, colocando a extremidade no 0, a gente começa a comparação que foi falado aqui, ó. Você compara o comprimento do segmento, ou seja, o segmento AB, com o comprimento de
um segmento que mede 1 centímetro. 1 centímetro. Então, perceba que ao iniciar essa comparação do zero, que é a nossa primeira extremidade, aqui é a extremidade A, o ponto A, observa que ao verificar a outra extremidade em B, o ponto B está em 5 centímetros. Tá? 5 centímetros. Vale lembrar também que cada pedacinho desse, ele vale 1 milímetro. Então, a gente tem 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. 5 milímetros é a mesma coisa que meio centímetro. E aí eu vou continuar contando, ó. 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros. 10 milímetros corresponde a 1 centímetro. Tá? Então, com isso a gente tem 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, aonde parou a outra extremidade do segmento é o tamanho do comprimento desse segmento de reta. Então, a medida do segmento AB é igual a 5 centímetros. 5 centímetros. Deixa eu apagar aqui porque a minha câmera está atrapalhando. Ou seja, novamente, a medida desse segmento AB que a gente mediu agora, o segmento de reta, ele tem 5 centímetros. Tranquilo? Bom, então, recapitulando aí, para nós medirmos um segmento de reta ou problema dá uma unidade de medida de comprimento chamada de U, que não interessa quantos centímetros ele tem, e aí com um compasso a gente compara, pega essa medida U e vai marcando sobre o segmento de reta que eu quero medir. No exemplo anterior, vimos que o segmento CD tinha 4 unidades de medida de comprimento chamada de U. Agora a gente mediu um segmento de reta utilizando a régua, colocando o zero aí, o zero na primeira extremidade, né, na extremidade A, e a gente verificou que a extremidade B está em cima dos 5 centímetros. Logo, o segmento de reta AB tem 5 centímetros. Então, a medida de AB é igual a 5 centímetros ou simplesmente AB é igual a 5 centímetros. 3 modos de escrever a mesma coisa. Tá ok? Bom, continuando aqui, observe agora. Agora vamos medir 2 segmentos de reta. Porque agora vai entrar um novo conceito, tá? Que é chamado de segmentos de retas congruentes. Quando que eu tenho que 2 segmentos de retas são chamados de congruentes? Pode ser 2 ou mais, tá? Que 2 é por conta do espaço aqui na tela, enfim. Mas eu posso ter 3 segmentos de reta, 4 segmentos de reta, enfim. Aqui a gente vai verificar com 2 segmentos de reta, tá? Vamos medir então o segmento AB e o segmento CD. Novamente, pega a régua, extremidade
em A. Então, ó, extremidade em A. E observe que o segmento AB, deixa eu pegar a caneta aqui, segmento AB é igual a 3 centímetros. 3 centímetros, esse M está bem estranho. Isso, 3 centímetros. Agora, nós vamos medir o segmento CD. Deixa eu ajustar minha régua aqui. O segmento CD ainda está aqui. Opa, mais um pouquinho. Vamos ver se agora deu. Opa, chegando. Aí, pronto. Segmento CD. Observe, ó, que a extremidade C, deixa eu pegar aqui, a extremidade C no 0, a extremidade D sobre o 3. O que significa que o segmento CD, agora nesse caso, ele mede também 3 centímetros. Com esses dois exemplos, a gente já pode chegar a uma conclusão juntos aqui, que 2 ou mais segmentos de reta são congruentes quando eles tiverem a mesma medida. Observe que o segmento AB, esse A ficou muito esquisito. Tá difícil fazer A hoje. O segmento de reta AB teve 3 centímetros e o segmento de reta CD também teve 3 centímetros. O que faz a gente concluir que a medida de AB ela é igual à medida do segmento CD. Com isso, esses dois segmentos, AB e CD, são segmentos congruentes. Segmentos de retas congruentes. E aí vamos para a definição. A gente já viu na tela anterior, né? Já viu que AB é igual a 3 e já viu que CD também é igual a 3 centímetros. Quando 2 ou mais segmentos de reta possuem a mesma medida de comprimento, ou seja, o mesmo tamanho, né, entre a mesma distância, melhor dizendo, entre as suas extremidades, tomada na mesma unidade de medida, ou seja, o que significa isso? Eu não posso medir 3 centímetros, falar que é a mesma medida de 30 quilômetros. São unidades de medidas completamente diferentes, tá? Então, quando 2 ou mais segmentos de reta têm a mesma medida tomada na mesma unidade de medida, dizemos que esses segmentos, que eles são congruentes, ok? Então, nessa nossa aula de hoje, nós vimos que é possível nós medirmos aí um segmento de reta e vimos o que é segmentos de retas congruentes. Então, volta aqui comigo. Relembrando, então, essa nossa aula, tá? Verificamos que, para nós medirmos aí um segmento de reta, é possível utilizar o compasso, dado uma unidade de medida U, e aí a gente compara esse segmento de unidade de medida de comprimento U com a abertura do compasso
e vamos marcando sobre o segmento de reta que a gente deseja medir e verifica, através de comparação, quantas unidades de medida U o nosso segmento tem, que foi o primeiro caso do segmento CD. Vimos também que é possível medir um segmento de reta usando a régua. Claro, usando a régua. Sempre iniciando pelo zero na régua, na primeira extremidade, e verifica na graduação da régua onde está a segunda extremidade. E com isso a gente sabe e descobre aí a distância entre essas duas extremidades, entre esses dois pontos. Com isso a gente tem a medida do segmento de reta. Beleza? Valeu? Espero que você tenha entendido aí esses conceitos. E para finalizar a nossa aula, a gente encerra com a definição de segmentos de retas congruentes. Quando que dois segmentos de retas ou mais de dois segmentos de retas, quando que eles são congruentes? Quando eles têm a mesma medida. Tranquilo? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Um abraço e até lá.